Bem-vindos a mais um programa Flashes da História. Como foi dito no programa anterior, o ano de 1888 foi muito marcante na história da Igreja Presbiteriana de São Paulo, porque nesse ano, essa comunidade finalmente pôde eleger seu próprio pastor. No dia 2 de maio, a sessão ou conselho nomeou uma comissão para visitar os membros com o objetivo de levantar contribuições para o sustento do futuro pastor. O presbítero Manuel da Costa e o diácono Miguel de Magalhães foram encarregados dessa tarefa. Na reunião de 11 de junho, o conselho tomou conhecimento do resultado obtido por esses dois oficiais e registrou um voto de gratidão à missão americana pelos missionários que fundaram e dirigiram o trabalho até então, com especial reconhecimento pelos valiosos serviços do reverendo Chamberlain. Resolveu-se convocar uma Assembleia Geral para a eleição do pastor, a ser presidida pelo reverendo Donald McLaren e secretariada pelo presbítero Remígio de Cerqueira Leite. Ao pastor eleito, seria oferecido o salário de 200 mil réis, mais 50 mil para aluguel de uma casa até ser construída a residência pastoral. O historiador Temudo Lessa observa que o dia 22 de agosto de 1888 ficou consignado nos anais da Igreja de São Paulo como uma data memorável. Nesse dia se elegeu o primeiro pastor nacional. Desde a organização da Igreja, em 1865, os pastores, quase todos missionários estrangeiros, vinham sendo mantidos pela missão americana. 13 anos antes dessa eleição, ou seja, em 1875, a Igreja já se reunira em assembleia para eleger pastor, mas concluiu-se que a ideia era prematura. Reunida a assembleia no dia 22 de agosto, depois da leitura de textos bíblicos apropriados e de uma oração, fez-se a eleição por escrutínio secreto, sendo recolhidas 73 cédulas com o seguinte resultado: reverendo Eduardo Carlos Pereira, 58 votos; reverendo Modesto Carvalhosa, 12; reverendo Miguel Torres, 3. Mediante proposta do Dr. Horácio Lane, a eleição foi considerada unânime. O diretor da escola americana era um partidário entusiasta da candidatura do reverendo Eduardo, sendo ambos muito amigos. A seguir, foi lida uma interessante carta do reverendo Chamberlain, datada de 22 de junho, em que o dedicado missionário expressava o seu interesse pela igreja que estivera por tantos anos sob seus cuidados. Achava-se enfermo nos Estados Unidos e o médico recomendara-lhe repouso absoluto. Apesar disso, lembrava-se continuamente do Brasil, principalmente de seus irmãos de São Paulo. Rompia o silêncio para se congratular com a igreja pela resolução de escolher o seu pastor. O missionário concluiu sua carta com uma referência carinhosa ao reverendo Eduardo. Abre aspas: "Não tenho escondido o meu parecer daqueles que têm me consultado sobre quem seria mais idôneo para esse posto. E sei que os 3 membros da igreja que atualmente estão nesta cidade, ou seja, em Nova York, mas que esperam em Deus um dia voltar a São Paulo, votariam unânimes no filho da igreja de São Paulo, cujo nome se acha tão intimamente ligado à causa das missões nacionais." O reverendo Eduardo Carlos Pereira, seu discípulo amado, era o candidato de sua família. O jovem ministro estava com 33 anos incompletos e já se impunha por suas qualidades morais e espirituais. Da cidade de Campanha, onde evangelizava, escrevia com frequência na imprensa evangélica e na Revista das Missões Nacionais, da qual era redator, defendendo os interesses da igreja no terreno da autonomia financeira, o que coincidia com os planos dos missionários.
Como já foi visto, o reverendo Alexander Blackford dirigiu o trabalho presbiteriano em São Paulo nos 4 anos iniciais, de 1863 a 67. A seguir, durante 2 anos, estiveram à frente da igreja os reverendos Emanuel Pires, Hugh McKee e Robert Lennington. Seguiu-se, então, o longo pastorado de 18 anos do reverendo Chamberlain, de 1869 a 1887, quando assumiu interinamente o reverendo Carvalhosa, até a posse do reverendo Eduardo. Nesse mesmo ano, poucos dias após a eleição do reverendo Eduardo Carlos Pereira, ocorreu um evento de grande significado para a obra presbiteriana no Brasil. É o que veremos após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. O importante evento a que nos referimos no final do bloco anterior foi a organização do Sínodo Presbiteriano. Durante 23 anos, a Igreja Presbiteriana Brasileira teve somente presbitérios, o primeiro dos quais foi o do Rio de Janeiro, criado pelos missionários da Igreja do Norte em 1865. Em 1887, organizou-se o presbitério de Campinas e Oeste de Minas e, em 88, o de Pernambuco, ambos criados por missionários da Igreja do Sul. Esses 3 presbitérios estavam filiados a sínodos norte-americanos. Na noite de 6 de setembro de 1888, os 3 presbitérios se reuniram no Rio de Janeiro para a instalação do Sínodo Presbiteriano. A reunião foi presidida pelo reverendo Chamberlain, tendo como secretário o reverendo John Watkins Dabney. O reverendo Edward Lane foi convidado para pregar o sermão de abertura, que tomou por base o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33. O reverendo Alexander Blackford, o mais antigo dos missionários presentes, leu o ato constitutivo. Nós, os membros dos presbitérios do Rio de Janeiro, de Campinas e Oeste de Minas e de Pernambuco, autorizados pelas Assembleias Gerais de nossas respectivas igrejas nos Estados Unidos, nos desligamos delas e, juntamente com as igrejas pertencentes aos presbitérios acima mencionados, nos constituímos em um sínodo, que deverá ser chamado Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 6 artigos, foram estabelecidos os padrões doutrinários e administrativos da Igreja e os limites do Sínodo. O Presbitério do Rio de Janeiro, o mais importante, era o único que estava devidamente incorporado segundo as leis do país. O Presbitério de Campinas e Oeste de Minas foi dividido em 2, Presbitério de São Paulo e Presbitério de Minas. A Igreja Presbiteriana de São Paulo passou a pertencer ao Presbitério de São Paulo. A diretoria do Sínodo Presbiteriano ficou assim constituída: moderador, reverendo Alexander Blackford; vice-moderador, reverendo Eduardo Lane; secretário permanente, reverendo Modesto Carvalhosa; secretários temporários, Eduardo Carlos Pereira e João Batista de Lima. Estiveram presentes 18 missionários e 9 pastores nacionais, totalizando 27 ministros.
2 missionários e 3 pastores não puderam comparecer. A organização do sínodo foi um evento de grande significado, porque marcou a autonomia eclesiástica da Igreja Presbiteriana Brasileira, que agora surgia como uma denominação distinta das igrejas-mães norte-americanas. Uma das resoluções do sínodo foi a criação de uma escola de teologia para a formação de novos pastores e líderes tão necessários para a igreja. No dia 8 de setembro, o Dr. John Rockwell Smith, relator da comissão encarregada desse assunto, deu o seguinte relatório: a comissão encarregada de dar parecer sobre o estabelecimento de um seminário teológico recomenda, como interesse da mais alta importância, que o sínodo estabeleça um seminário ou classe teológica o mais breve possível e que este seminário tenha não menos de 2 professores. Com base nesse parecer, o sínodo resolveu criar um seminário no Rio de Janeiro, sendo eleitos 2 professores de teologia, os reverendos Alexander Blackford e John Rockwell Smith, cada qual representando uma das missões presbiterianas que trabalhavam no Brasil. Todavia, essa resolução somente seria cumprida 4 anos mais tarde, em 1892, quando o seminário presbiteriano começou a funcionar em Nova Friburgo. Em 1895, a instituição seria transferida para São Paulo. Ainda na reunião de fundação do sínodo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, pastor recém-eleito da Igreja de São Paulo, apresentou uma proposta que revela o bom relacionamento dos presbiterianos com as outras igrejas evangélicas do Brasil. Abre aspas, proponho que este sínodo, que se originou do sopro vivificador da união evangélica, acentuando seu espírito fraternal, nomeie uma comissão para corresponder-se com todas as denominações evangélicas existentes no Brasil, a fim de promover em sua futura reunião um congresso de todos esses oficiais e de sugerir a esse congresso as bases de uma aliança evangélica. O reverendo Chamberlain teve o reconhecimento do seu trabalho, sendo nomeado missionário sinódico, podendo fixar residência onde fosse do seu agrado, para dedicar-se inteiramente ao trabalho de evangelização que lhe era tão caro. Ele haveria de exercer essa função durante 9 anos, até 1897. A delimitação geográfica dos presbitérios ficou sendo a seguinte: o presbitério de Pernambuco começaria ao norte do Rio São Francisco. O do Rio de Janeiro viria do São Francisco até Ubatuba, no litoral paulista. O de São Paulo seria o território ao sul do Rio Tietê, até as províncias sulinas, bem como o Vale do Paraíba, até Cruzeiro, e a Igreja de Campanha, em Minas Gerais. Finalmente, o presbitério de Minas começaria ao norte do Rio Tietê, incluindo também as igrejas de Minas Gerais, exceto a de Campanha. Por designação do sínodo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira presidiu a instalação do presbitério de São Paulo no dia 14 de setembro de 1888. Foram membros fundadores do novo concílio os reverendos George Chamberlain, Donald McLaren, Jorge Landes, Modesto Carvalhosa, Emanuel Van Orden, Eduardo Carlos Pereira, Zacarias de Miranda, João Ribeiro de Carvalho Braga, Manuel Antônio de Menezes e o presbítero Manuel da Costa. Seu primeiro moderador foi o incansável reverendo Chamberlain. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.